Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu falo para você a respeito de polímeros e micro-organismos, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Aposto que é biodegradabilidade, não é verdade? Porém, saiba que a relação entre micro-organismos e polímeros é muito mais ampla do que isso, e é exatamente a esse respeito que eu vou falar com você nesse vídeo de hoje. Eu aproveito para ainda atender a solicitação de um grande amigo, Gilberto Costa, que me pediu para falar um pouco a respeito desse assunto. Então, Gilberto, está aqui o vídeo que você solicitou. Para me ajudar a aprofundar esse conteúdo, de forma que você possa ter um pouco mais de informação e também enriquecer a sua biblioteca técnica, tem um PDF que você pode baixar. Para isso, basta se cadastrar na minha lista VIP. Clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa o seu e-mail na página que vai se abrir e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Você precisa entrar nessa mensagem, clicar no link para efetivar o seu cadastro e aí você vai ter acesso imediato ao PDF. Esse procedimento ele é muito importante para garantir a sua privacidade e a segurança das informações que a gente troca. E se você não fizer, você não vai estar cadastrado na minha lista VIP e não vai poder ter acesso ao PDF. Tá certo? Se você levar mais do que alguns minutos para receber a minha mensagem, dá uma checada na sua caixa de spam. Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas um outro caso pode passar. Se você já está cadastrado na lista e quer baixar o PDF, basta seguir o mesmo procedimento. Clica no link ou no botão que está embaixo da janela onde você assiste esse vídeo. Deixe o seu e-mail novamente, só para saber que é um assunto do seu interesse. E você vai ser direcionado imediatamente para a página de download. Ok? Muito bem. Então, entrando no assunto, polímeros e micro-organismos. Normalmente o que vem à mente é a biodegradabilidade do material, né, que surgiu aí como uma solução, né, um estudo de biodegradação que surgiu como solução para resolver problemas ambientais. Né? Os materiais biodegradáveis surgiram aí como solução para problemas ambientais, uma vez que uma das grandes virtudes dos materiais poliméricos e também um dos grandes problemas é a sua durabilidade. São materiais que duram muitos e muitos anos e quando descartados na natureza, eles acabam se tornando aí um problema de resíduos, tá certo? Agora, como eu falei para você, a relação entre micro-organismos e polímeros ela é maior do que a biodegradabilidade. Né? Nós temos basicamente três pontos de contato aí. A biodegradação, que é algo importante e que a gente utiliza como uma solução de problemas. Nós temos a degradação de materiais, que é quando a gente tem a falha de peças ou componentes poliméricos devido à ação de micro-organismos. E também nós temos a possibilidade de geração, de obtenção de materiais poliméricos a partir de micro-organismos, tá certo? São esses três pontos que eu vou conversar com você nesse vídeo. Bom, primeiro, diferenciando a biodegradação da degradação da falha de materiais, a diferença entre esses dois momentos, né, esses dois tipos de interação entre polímeros e micro-organismos, é a intenção. Basicamente é a intenção. A gente chama de biodegradação quando é algo que a gente quer que aconteça, né? Ou seja, eu vou descartar um produto plástico no meio ambiente, num aterro, ou, enfim, vou descartar ele de alguma forma e eu quero que esse material desapareça, eu quero que ele não deixe resíduos no meio ambiente. Então, por ação de micro-organismos presentes no meio ambiente, esse material ele vai se decompor, vai desaparecer e não vai deixar resíduos, certo? Isso é algo que eu quero que aconteça. Porém, essa mesma degradação, esse mesmo ataque de micro-organismos a materiais poliméricos pode acontecer fora do meu desejo, fora da minha intenção, com peças plásticas que estão em uso. E aí a diferença é exatamente essa, ocorrem além da minha vontade. E isso é uma falha. Quando a gente vai ter uma quebra de uma peça, a gente vai ter a deterioração de alguma propriedade do material devido à ação de micro-organismos, tá certo? Agora, o mecanismo ele é mais ou menos igual, a ação de micro-organismos que vai resultar aí na degradação de um determinado material. A gente sabe que praticamente todos os materiais poliméricos são suscetíveis à ação de micro-organismos. Por quê? Porque todos os materiais poliméricos são potencialmente fontes de alimento e energia para esses micro-organismos. São materiais orgânicos que fornecem aí carbono como alimento para esses micro-organismos e energia também, que vão fazer com que esses organismos cresçam e acabem aí consumindo esses materiais. Agora, a gente sabe que tem alguns materiais que são mais suscetíveis do que outros, né? Existem alguns materiais que são de fato biodegradáveis e outros que a gente não considera como biodegradáveis.
seja uma biodegradação intencional ou não. Tá? E quais são então os fatores que determinam aí a suscetibilidade de um material ao ataque de micro-organismos, seja esse ataque intencional, no caso da biodegradação, algo que a gente quer que aconteça quando descartado no meio ambiente, ou seja, algo que acontece aí como uma falha de componentes. O primeiro fator é o peso molecular. Um material, quanto maior o seu peso molecular, o material polimérico, quanto maior o seu peso molecular, menos possibilidade de ser atacado por micro-organismos ele vai ter. Outra é a composição molecular. Materiais que são compostos por átomos que não são só, que a sua molécula não é formada apenas por átomos de carbono, tem uma maior suscetibilidade também, os estudos mostram que existe uma maior suscetibilidade desses materiais de serem biodegradados ou consumidos por micro-organismos do que materiais compostos única e exclusivamente ou na sua maior parte por carbonos. O que sugerem os estudos é que esses heteroátomos, que eles chamam, possuem uma maior facilidade de quebra de cadeia por ação desses micro-organismos. Funções orgânicas, né, o tipo de função orgânica que compõe essa molécula também pode levar a uma maior facilidade. Tipicamente, os ésteres são mais suscetíveis do que éteres, que são mais suscetíveis do que amidas e que são mais suscetíveis que uretanos, e por aí existe uma cadeia aí de facilidade de ataque de micro-organismos em função do tipo de função química presente nas moléculas. A morfologia, materiais amorfos, em geral, são mais suscetíveis do que materiais semicristalinos ao ataque de micro-organismos. A dureza, materiais mais moles, elastômeros, são mais suscetíveis do que materiais mais duros, mais rígidos ao ataque de micro-organismos. Se o material ele é hidrofóbico ou hidrófilo, ou hidrofílico, né, ele influencia também aí o ataque de micro-organismos. Normalmente, materiais que repelem a água têm maior resistência ao ataque de micro-organismos do que aqueles materiais que absorvem ou que têm uma maior molhabilidade aí, certo? Esses materiais são os materiais que atraem água, que são mais molháveis, eles têm mais suscetibilidade ao ataque de micro-organismos. Porosidade e rugosidade. Embora a porosidade, a rugosidade superficial, ela não seja única e exclusivamente uma característica intrínseca do material, existe aí também um fator de processamento ligado também a essa característica. Quanto maior a rugosidade, maior a possibilidade de pontos de ancoragem, pontos de penetração e formação de colônias de micro-organismos, então mais suscetível um material ele é à degradação de suas propriedades por micro-organismos. E também a aditivação. Tá? Alguns aditivos eles podem potencializar a fixação de micro-organismos na superfície das peças e também a disponibilidade de alimento para esses micro-organismos. Um exemplo clássico são os plastificantes, que tendem a migrar para a superfície das peças, facilitando aí a ancoragem de micro-organismos, bactérias ou fungos, né? E também proporcionam uma maior quantidade de alimento, uma vez que plastificantes são compostos orgânicos, em geral, de baixo peso molecular, então são facilmente consumidos aí pelos micro-organismos, facilitando aí a sua proliferação. Por outro lado, existem também os aditivos biocidas, aqueles que acabam exterminando os micro-organismos, então diminuem a suscetibilidade de um material à ação desses micro-organismos, tá certo? Então, do ponto de vista de degradação, seja ela a biodegradabilidade do material, seja ela uma falha de componente polimérico, esses são os fatores que influenciam o quanto um material vai ser realmente suscetível à ação de micro-organismos, tá? Agora, existem basicamente duas formas de ataque, né? Os micro-organismos eles podem atacar ou causar a biodegradação de um material de duas formas diferentes. A primeira é a ação direta, ou seja, os micro-organismos vão consumir diretamente a molécula do material polimérico. E aí aqueles fatores que a gente conversou acima vão facilitar ou dificultar essa ação. É quando os micróbios então vão consumir os polímeros, reduzir o peso molecular desses materiais e influenciar então aí todas as propriedades mecânicas, elétricas, ópticas, químicas desse material e vão acabar então destruindo completamente esse polímero. Tá? De novo, isso pode acontecer tanto de forma intencional, a biodegradação, por uma questão de nome aí que a gente dá quando a gente quer que esses materiais desapareçam do meio ambiente, ou pode inclusive ser uma falha de uma peça que vai estar sendo utilizada, ocorre uma infestação de micro-organismos e ela acaba tendo as suas propriedades danificadas por ação direta desses micro-organismos. Um segundo modo
de ataque é a ação indireta. À medida que esses micro-organismos não necessariamente se alimentam do polímero, mas ao crescer na superfície desse material, se desenvolver, esses micróbios eles vão se alimentando de alguma coisa, eles vão metabolizando esse alimento e eles vão excretando algumas substâncias químicas que podem ser de várias categorias, aí normalmente são algumas enzimas, que essas enzimas, por sua vez, vão acabar atacando quimicamente o material polimérico, quebrando as suas moléculas e levando aí então à degradação. É o que se chama aí de corrosão induzida por micro-organismos, tá? Uma vez que o micro-organismo ele não ataca diretamente a cadeia molecular do material, mas por estar em contato com essa cadeia, as substâncias químicas excretadas por esses micro-organismos atacam quimicamente o material. Existe ainda uma terceira categoria que ela não é muito formal, mas é a degradação estética ou a degradação visual do material, onde esses micro-organismos eles podem formar filmes, né, biofilmes, como se fossem camadas de colônias de micro-organismos na superfície das peças plásticas, interferindo aí nas suas propriedades estéticas, como cor, como sensibilidade ao toque, e inclusive como transmissão de sinal em alguns tipos de componentes. Quem aqui nunca teve problemas, por exemplo, com fitas cassete, fitas VHS emboloradas? Talvez alguém com a minha idade tenha presenciado isso. Bom, vamos mudar de assunto antes que vocês entendam aí o quão velho eu sou. Mas, enfim, esse é um típico exemplo de micro-organismos, como fungos, que podem se depositar na superfície de um componente plástico e podem interferir aí simplesmente com as características visuais desse componente. Tá? Obviamente que no longo prazo, esse tipo de infestação de micro-organismos pode se tornar aí, não só essa questão estética, mas pode se tornar uma ação direta ou indireta aí, e degradar efetivamente o material também, tá certo? E ainda existe uma outra categoria de risco, que é o risco ao usuário, né? Uma peça plástica ela pode ter uma colônia de micro-organismos ali, essa colônia ela pode não estar necessariamente consumindo o material, ela pode ainda não ter chegado no estágio de excretar enzimas que vão atacar quimicamente o material, mas esses micro-organismos podem ser potencialmente perigosos para os usuários, podem causar algum tipo de doença, algum tipo de contaminação para quem utiliza, seja por contato com a pele, seja por contato com mucosa, né? Seja por contaminar alimentos ou água. Tá certo? Então esse é um outro risco potencial e que pode ser aí influenciado, inclusive, pela facilidade com que o material possui de ancorar, né? Pela porosidade do material, de ancorar essas colônias de micro-organismos. Tá? Dada a grande importância desse assunto, esse tema, né, de interação entre micro-organismos e polímeros ainda é bastante vasto, existem muitas linhas de pesquisa, tem muita coisa a se entender a respeito desse assunto, tanto do ponto de vista de degradação, quanto do ponto de vista de criação de novos materiais, criação de novos aditivos, né, de entender os impactos ambientais que estão envolvidos com isso. Então, se você está no ramo acadêmico aí a respeito de polímeros, esse é um terreno bastante fértil para você realizar as suas pesquisas, a interação entre micro-organismos e polímeros. E do ponto de vista prático, né, de componentes plásticos que vão ser utilizados no dia a dia, existem inclusive normas que regem aí testes que podem ser feitos para medir o quanto um material ou um componente plástico ele é suscetível à infestação de micro-organismos. Existe uma norma STM, que rege testes que podem ser feitos para você medir o quanto que esses materiais podem ser influenciados aí pela ação de micro-organismos. Tá? O intuito é sempre aperfeiçoar aí, os materiais, aditivos, métodos de processamento e manuseio, de forma a evitar problemas de degradação, tá certo? Como eu falei, existe ainda um terceiro fator aí importante na relação entre micro-organismos e polímeros, que é não só a degradação, mas também a possibilidade de criação de materiais, né? Os micro-organismos eles podem também criar polímeros, né? Um grande exemplo é um material biodegradável chamado polihidroxibutirato, PHB,
que é obtido a partir de uma bactéria que metaboliza um tipo de açúcar e excreta um tipo de polímero que é exatamente o PHB. Então a gente consegue hoje em dia coletar esse polímero que é excretado por essa bactéria e utilizar esse material comercialmente para a produção de artigos plásticos biodegradáveis. Então, na verdade, essa relação entre polímeros e micro-organismos não é só problemática, né? Não é só uma questão de degradação. Ela pode ser também de geração de novos materiais, que também é um campo bastante fértil aí para novas pesquisas e desenvolvimento de materiais. Tá certo? Então, esse é um panorama da relação entre materiais plásticos e micro-organismos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha te ajudado a resolver algum problema no seu dia a dia ou que tenha te ajudado a desenrolar algum projeto no qual você esteja trabalhando. Eu fico muito curioso para saber a sua história. Me manda uma mensagem, um e-mail, deixa um comentário aqui nos meus canais, nas minhas redes sociais, contando como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Me ajude a divulgar esse conteúdo, esse canal, né, com informações a respeito de materiais plásticos para o maior número de pessoas possíveis que possam se interessar por esse assunto. Profissionais da indústria, estudantes, professores, enfim, usuários de peças plásticas. Me ajuda a divulgar para o maior número de pessoas que possam se interessar por esse tema possível e vamos levar informação de qualidade para que a gente possa melhorar aí a relação dos seres humanos com esses materiais tão importantes na nossa vida. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por esses canais também. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.